Gostaria de convidar agora para subir ao palco o ilustríssimo professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, diretor do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo. Gostaria de pedir ao professor doutor Elson Longo para subir ao palco também, por favor. Solicitar ao professor que entregue esta homenagem em nome da comissão organizadora ao professor Vanderlei Banhato. Boa tarde. Claro que eu quero agradecer a oportunidade de falar, né? Quem faz ciência até paga para poder falar. Aqui o Elson não cobrou nada, então é um prazer estar aqui para mostrar um pouquinho desse trabalho. E, obviamente, é um simpósio em homenagem ao professor Elson Longo. Então, eu queria dizer que talvez aqui desse auditório eu seja o que conhece o professor Elson Longo pela mais longa data. Eu conheço o professor Longo desde 1974. E conheço ele através da sua digníssima esposa, que foi minha professora de colegial. Na época chamávamos de científico, né? E conheço o professor Longo porque eu comecei a fazer iniciação científica aqui nessa casa. E a primeira pessoa que eu conversei foi o professor Tolentino, e a segunda foi o professor Longo, e que o professor Longo me levou para trabalhar com o Adalberto Vieira Perdigão, porque na época eu queria fazer química de produtos naturais. Parece que a minha vida foi um pouquinho diferente. Eu acabei sendo físico atômico molecular, trabalhando com mecânica quântica pura, que deveria ter ficado, então, trabalhando com o professor Longo, que era teórico, químico teórico, na época, pelo menos, né? Mas aí eu acabei avançando em outras áreas, como é o caso de aplicação da óptica e da física atômica nas áreas da saúde. E, obviamente, todo mundo conhece o professor Longo, e ele é uma referência, sempre foi um exemplo. Nós sempre nos guiamos em muitas das coisas que ele faz. Mas eu acho que se tivesse que resumir uma frase sobre o professor Longo, eu acho que ele é um cientista que tem os porquê corretos. Porque o cientista que não tem o porquê, ele não sabe achar o como. Mas se você tem o porquê correto, você acha o como e dá relevância à sua pesquisa. Então, além de uma pessoa fantástica, você é um cientista que tem os bons porquê. E, obviamente, a capacidade de achar o como. Então, queria dar os parabéns, né? Já fiz isso em muitas ocasiões. E estou aqui agora porque, primeiro, é em sua homenagem, e segundo, organizado pelos estudantes, que ninguém deve, de maneira alguma, negar qualquer pedido de qualquer estudante. Pode negar do juiz, mas não dos estudantes. Então, eu queria agradecer aos estudantes que organizaram esse simpósio. Eu sei que eu tenho só 25 minutos, então eu vou tentar correr, né? E eu vou falar sobre desafios na área da saúde e como que nós usamos física atômica e molecular, óptica, para tentar vencer esses desafios. Tudo que eu sei fazer na minha vida é interagir luz com átomos e moléculas. Bom, isso é uma grande quantidade de coisa, a gente viu a palestra anterior, que tem que ter luz lá de alguma maneira, né? E as cores desses corais têm muito a ver com a composição química, mas tem também a ver com luz, com a possibilidade de ter ou não luz acessível. Então, bom, estamos tudo no mesmo caminho aqui. O simpósio é sobre materiais funcionais. Eu vou falar de matéria viva, né? Aliás, tudo que a gente faz tem que ter alguma coisa com relação à vida, senão a gente perde um pouco o sentido, né? Então, eu vou falar de coisas que é para melhorar a vida.
desafios que tem hoje com relação a tratar doenças, fazer diagnóstico e, basicamente, como eu disse, tudo que eu sei fazer é interagir luz com átomo e molécula. A nossa luz vai dentro da célula e a gente tenta, ali, promover alguma coisa, seja para melhorar a divisão celular. Eu não sei se vocês viram que nós já estamos bem próximo de fazer um controle quântico metabólico. Imagine, elétron por elétron em cada mitocôndria, fóton por fóton, produzir ATP por ATP e controlar esse mecanismo todo é um sonho, né? Isso a gente vai entender coisas que hoje a gente não tem nem ideia. Nós estamos próximos de fazer isso. Tem uma linha de experimentos que é para testar moléculas únicas dentro de células, mas eu escolhi não falar sobre isso, escolhi para dar uma visão geral do que eu faço e que está hoje disponível para as pessoas. Que tipo de ciência básica que a gente fez, que levou à experimentação e que levou a ser tratamentos para algumas das doenças. Então, é isso que eu vou tentar falar aqui durante a minha apresentação. Muito bem, eu tenho um grupo, como o professor Longo, é um centro da FAPESP, também é um INCT, tem muitos laboratórios espalhados dentro do centro, nós temos em torno de 120 pessoas trabalhando, e, obviamente, tem de tudo aqui, né? Não é só físico, tem médico, matemático, biólogo, biomédico, engenheiros, químicos e assim por diante. E nós trabalhamos na linha de física atômica, ainda trabalhamos com átomos e moléculas, mas temos a parte de biofotônica e a parte de nanoplasmônica, que é um pouquinho de nanoestruturas, mas como elas interagem com a luz quando elas são metálicas, né? Como que elas modificam o campo de luz e assim por diante. Muito bem, a gente faz muita ciência, difusão de ciência, procura fazer inovação, porque também toda ciência tem que avançar o conhecimento para no futuro servir para alguma coisa, para que a gente entenda o contexto geral da natureza. Mas, quando possível, a ciência se transformar em benefício imediato, é muito bom, porque nós temos mais problemas que solução na sociedade atual. Faço muita difusão, como eu disse, também faz o professor Longo, e a gente tenta convencer as pessoas que investir em quem vai ser cientista é tão ou mais importante do que investir em quem já é. Então, temos muitas atividades de difusão com kits. Essa é uma parte importante, nós trabalhamos com os condensados de Bose e Einstein, superfluidos atômicos, essa é a parte da mecânica quântica básica. E eu trabalho em turbulência quântica, com superfluidos. É um superfluido, não tem viscosidade, e a gente produz turbulência. Mas tudo isso não é o que eu quero falar. O que eu quero falar é da biofotônica. E aqui nos nossos laboratórios, nós vamos desde células, ou mesmo as moléculas dentro delas, até uma ciência experimental, chegando à clínica. Então, talvez o meu seja o único instituto de física que tem um biotério e que mata muitos ratos, né? Se for ser julgado pela lei dos ratos, eu vou para o inferno. Isso não tem dúvida, porque é da ordem de 3 a 4 mil ratos anuais que nós eliminamos, imaginando que esse sacrifício sirva para melhorar a saúde humana. Não é? Muito bem. Quais são os desafios que a gente enxerga? Primeiro tem o câncer. Tem muitos desafios, né? Mas atualmente nós temos o câncer, e o desafio aqui tem duas faces. Primeiro, que nunca morreu tanta gente com câncer, porque nós estamos vivendo mais, a chance de ter câncer é maior. Então, ele cresce na causa mortem ali do brasileiro, aquele segundo ali, desculpe que está muito pequeno, mas é o único que cresce além da linearidade. Então, as pessoas estão morrendo mais de câncer. A outra face é que nós nunca tivemos tanta tecnologia para curar o câncer. Parece um paradoxo, né? Por que então está morrendo mais gente? Porque as técnicas nunca foram tão pouco acessíveis à sociedade. Se você tiver um câncer hoje, é bom você ter uma boa conta bancária, porque aí você consegue ter acesso às melhores tecnologias. Então, o desafio com o câncer, ele não é só tecnológico, ele é social.
como desenvolver técnicas que possam atingir a sociedade como um todo, não é? A segunda são os controles, os micro-organismos. Nós estamos vivendo um momento de grande problemática com as bactérias resistentes. Eu não sei se vocês viram recentemente um trabalho que foi publicado pela presidente atual da Sociedade Americana, da Academia Americana de Ciência, e saiu na Science, mas eu tive o prazer de assistir a palestra dela. E o problema das bactérias resistentes, só agora, está sendo avaliado e está sendo colocado como tão ou mais sério do que o problema do aquecimento global. É bem provável que a gente seja exterminado antes que a Terra se aqueça. Basta pegar aí as bactérias resistentes e em 2 anos nós vamos todo mundo virar pó. Então é um problema. E a indústria já declarou que não consegue vencer a batalha com os 1,7 bilhões de dólares que o governo americano destinou ao problema. Seria necessário pelo menos 5 vezes mais. O terceiro problema é que nós não temos recurso para tratar a doença. Bom, então é melhor tratar a vida, tratar a saúde, evitar que as pessoas fiquem doentes. E tem um quarto desafio agora, que é segurança alimentar. O problema nos últimos anos, se você ler o relatório da WHO, que é a World Health Association, nós vamos, cada ano, aumentar em 40% as fatalidades devido à intoxicação, devido às toxinas que as bactérias deixam nos alimentos e que a mudança da forma de comercializar tudo isso. Além disso, nós hoje desperdiçamos 20% da produção. É um outro problema, é um outro desafio. O que a gente pode fazer? Bom, cada um tem uma ideia. Se eu perguntasse para a última palestrante, ela ia dizer, vou buscar coisas no mar que vão me ajudar. Que pode ser uma boa saída. Se eu perguntasse para um ambientalista da Amazônia, ele ia dizer, todos os princípios ativos estão na minha floresta. Que eu também acredito que possam estar. A questão é que nós não temos tempo, mas nós temos luz disponível. Então, o que a gente pode fazer com a luz? Nós podemos tentar fazer uma espécie de fotoquímica para melhorar as coisas e tentar atacar esses desafios. Eu trabalho com 3 vertentes dessa possível solução. Uma é a fototerapia, que usa somente luz e as moléculas que você tem capazes de absorverem luz e mudar o metabolismo, mudar alguma coisa. A outra é a fotoreação química. Então, eu tenho alguma química que eu posso ativar por luz. E a outra é a reação fotodinâmica, que exige luz, uma molécula capaz de transferir energia para o oxigênio, que todo mundo nessa audiência, eu imagino, sabe que tem 2 tipos de oxigênio, o bonzinho, que é o tripleto, e o singleto, que é o malzinho. O malzinho te mata. É o pior radical livre que você pode ter. 100 e alguma coisa quilocaloria por mol. É mais do que gasolina, ela queima por dentro. Então, o que a gente faz? Vai lá e acha uma forma de converter o oxigênio bom no oxigênio ruim dentro de uma célula, dentro de um micro-organismo e leva ele à morte por oxidação. É isso que a gente faz aqui. E, explicando de forma bem breve, ali está o princípio fotodinâmico. É uma fotoquímica com oxigenação. Ela precisa de oxigênio. Ou a gente também hoje em dia usa ultravioleta. Ultravioleta é velho. O pessoal de primeiro purificava a água, até que veio a indústria química, e depois a gente usou tudo química, mas agora está voltando atrás, né? Está voltando e usando ultravioleta para limpeza e tudo isso. E ozônio, que também é uma molécula fantástica, né? Não sei se vocês viram recentemente, você pode fazer um spray de solução de ozônio no cafezal e matar as pragas do cafezal sem ter que jogar agrotóxico. E tem um grupo grande trabalhando nisso. O meu grupo trabalha, o nosso foco é a salmonela, é bactérias da carne, porque você joga um pouquinho de ozônio na carne e em 20 minutos ele virou oxigênio mesmo, mas ele oxidou tudo que estava lá, oxidou um pouco a carne, mas isso não vai mudar de maneira alguma o sabor, nem o... é tudo superficial, né? Então é isso que a gente tem feito. Eu tenho várias pessoas trabalhando, vários laboratórios, como eu disse. E, aliás, aqui, se você entrar no Instituto de Física e ver essa primeira mesa,
que é uma serial de operação de rato, você vai falar, acho que estou no instituto errado. Mas não está. Você está no instituto certo. E eu tenho orgulho de dizer que eu tenho físico capaz de abrir um rato, fechar o rato e ele viver. Porque abrir e fechar, qualquer um faz. Agora, abrir e fechar e ele viver para a gente avaliar, é difícil. Muito bem. Então, muita instrumentação. Eu sou um grande instrumenteiro. Eu adoro patente. Eu ajudo muito. Aqui em São Carlos, nós temos mais de 40 empresas na área de ótica, que nasceram direto ou indiretamente dos nossos laboratórios. Então, a gente tem um laboratório de instrumentação muito grande. E eu faço muito trabalho fundamental. Parece que é trivial você iluminar um tumor, aí você vai ver que o tumor ele é tudo que eu não aprendi na escola em ótica. Ele é um meio difuso, túrbido, sem estrutura definida, cheio de partículas de todas as naturezas, e eu tenho que, de alguma maneira, fazer a luz percorrer. Então, eu faço modelos matemáticos, nós temos muito trabalho nessa linha. Percolação de droga, eu vou injetar uma droga no sangue para localizar um tumor ou uma célula, então eu preciso saber como que drogas andam no organismo, e aí precisa muito modelos, muito estudo. Faço muita estatística, nós temos que saber que células têm uma distribuição de resposta ou micro-organismos a determinadas ações, porque eu não posso deixar. Em câncer, você não pode deixar nada para trás. Com micro-organismos, você pode deixar um pouquinho, dependendo aonde ele desaparece. Mas em câncer, não. Se você deixar algumas células, é perigoso e ela volta. Essa é a grande causa da recidiva, né, pós-operatória e assim por diante. Então, estou mostrando isso para dizer que a gente faz muita física com essas coisas. Muito modelo. Hoje eu sou capaz de prever quanto que eu vou matar de um tumor. Isso é uma coisa fantástica, porque eu faço uma dosimetria, por isso que nós estamos atingindo 95% de eliminação tumoral com técnicas fotodinâmicas, porque nós fazemos uma individualização e um estudo daquele tumor, com modelos matemáticos, claramente. E modelos para bactérias, porque eu também tenho, às vezes eu não quero matar toda a bactéria. A gente trata tumor dentro do intestino. Eu tenho que saber que eu tenho que matar o que eu preciso matar, não o que eu não quero matar. Isso aqui é um modelo chama-se random hits. Imagine que você tem partículas e elas se encontram ao acaso, e toda vez que elas se encontrarem e por acaso tiver um fóton perto, vai ser absorvido, vai produzir a morte. O que a gente faz de estudo clínico? Eu tenho hoje alguns grandes estudos e eu vou mostrar alguns deles. Sempre envolve indústria. Eu não acredito nesse tipo de ciência. Quando eu faço turbulência quântica, eu não vou procurar nenhuma empresa. Mas quando eu trato HPV, quando eu trato tumor de colo de útero, eu tenho que ter uma empresa. Porque não somos nós que vamos disponibilizar para a sociedade essas tecnologias. Ou ela é formada e, obviamente, eu vou buscar dinheiro onde tem. Se alguém levantar a mão e dizer que tem um dinheirinho aí que queria investir, eu vou convencer você a investir no nosso laboratório, né? Então, esse é o modelo que a gente segue. Muitos trabalhos tentando entender fundamentos da interação da luz. Tudo que a gente não quer é produzir algo posterior pior do que nós encontramos. Se a gente ilumina um tumor, quer ter certeza que nenhum outro foi gerado. Quer ter certeza que as células que regeneraram são tão boas quanto aquelas que deveriam estar lá antes do tumor e assim por diante. Então, a gente faz muito fotobiologia, estuda. Fótons são capazes de acelerar a multiplicação celular. Portanto, quando você usa luz com tumor, você tem que entender o que está fazendo para não produzir o crescimento do tumor. Então, isso tudo aqui, ó, só para você ter uma ideia, com luz eu consigo acelerar a mitose celular um fator de 3, feito controladamente. Para onde está sendo usado isso? Em casos de regeneração. Por exemplo, se você tiver um tumor no fígado e eles arrancarem aquele tumor, o fígado regenera. Mas se ele for muito grande, você tem um período de insuficiência hepática muito grande. O que está acontecendo? O pessoal vai lá, ilumina o fígado, e isso acelera a nucleação de células, acelera a regeneração. Ou você tem aí uma ferida que não cicatriza, e a gente tem que acelerar a multiplicação celular e assim por diante. Tudo isso a gente tem feito muito bem. E, obviamente, quando você põe um monte de estudantes trabalhando, eles vão trabalhar naquilo que dá dinheiro. Nós trabalhamos em estética, né? Não é doença pesada, mas ninguém quer ficar feio. Essa é a grande verdade.
Então você tem que... E eu tenho o prazer de dizer que não só a rainha da Inglaterra sai nos tabloides ingleses, como a nossa técnica para eliminar a celulite também saiu num tabloide inglês. Eu não fui cercado pelos paparazzis, mas que saiu na capa, saiu. Muito bem. Então, esse é o contexto. Esse é um trabalho bacana que nós estamos fazendo para mudar a consistência muscular de pessoas sênior que fazem exercício, porque o rendimento de exercício é muito pobre para as pessoas. Circulação pobre, tudo isso. Com luz você consegue aumentar muito isso, um ganho grande, e muitas outras coisas que a gente faz aí na área de estética. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o câncer. Eu já falei que a gente pega, bota uma molécula, excita essa molécula com luz, ela transfere energia para o oxigênio e mata. Então, nós temos vários trabalhos. Eu queria mostrar o nosso programa. Nós temos programa de câncer de cabeça e pescoço, principalmente cavidade oral, que ele é mutilador, né? Nós não sabemos muito bem. Os médicos sabem bem como tirar, mas não sabem bem como reconstruir. Então, câncer de cabeça e pescoço é um problema. Nós temos um trabalho muito grande nessa área, com sucesso bastante aceitável. Isso aqui, só para você ter uma ideia, é um tumor que é tratado e ele vira uma massa necrosada em 5 dias. Em 30 dias, essa aqui é uma foto impressionante, que a mucosa regenera tão rapidamente que é difícil saber que ali tinha um tumor. E a gente tem muitos programas, muitos trabalhos clínicos, em laringe, em intestino. Eu tenho um programa de tratamento de câncer de intestino de crianças para tentar, como primeiro approach, evitar a remoção de grandes porções do intestino. Porque aí você condena a criança quando ela nem começou, né? E o programa é muito bem sucedido. Então, nós tratamos muito pequenos tumores em criança para evitar remoção do intestino. Se não funcionou, tem que remover. Mas não temos um caso onde a redução não é considerável. Recorrência cutânea de mama. Esse aqui é feito com droga sistêmica. Eu trabalho com droga sistêmica ou droga tópica, dependendo do tipo de tumor que você vai trabalhar. Esôfago. Esse é um trabalho grande com Ribeirão Preto e Jaú. E se você vê aqui, ó, esse é um tumor de esôfago, com fibra óptica nós tratamos. Em alguns minutos parece que você queimou com fogo, porque é uma oxidação intensa. Esse aqui é um trabalho também que eu tenho orgulho, porque eu fui convidado para falar na American Cancer Society, que é o chamado Inner Eye Canthus. Esse é um tumor de canto de olho, muito comum, e a gente que vai ficando cada vez mais com maior idade e maior experiência de vida, começa a pegar essas coisas. Ali era um momento para não pegar, mas pega. E a remoção, ela remove a visão. Você pega uma pessoa de 70 anos, já enxerga mal, você vai remover o olho, acabou. Então, você tem que ter alternativas, e isso nós temos. Tudo isso são coisas que a gente faz, mas o câncer de pele, para nós, é um grande desafio. Eu acho que vocês sabem quantos câncer de pele nós temos no Brasil por ano, né? Sabe ou não? Nós temos 300 mil novos casos de câncer por ano, de pele, não melanoma. Isso significa que é uma população de São Carlos, mais uma parte de Araraquara, desenvolvendo câncer de pele todos os anos. E é um problema sério, porque ele envolve logística, ele envolve custo, ele envolve tudo isso. Esse tratamento ele é muito bom, porque é uma pomada que está sendo fabricada por uma das empresas que a gente ajudou a formar em Ribeirão Preto, com a ajuda dos químicos e da farmácia de Ribeirão. E aí você passa a pomada. A gente está em muitos países. Esse é o equipamento que foi desenvolvido, que, aliás, se você fosse até o ano passado no Museu do Futuro, no Rio de Janeiro, esse equipamento estava lá. Ele já é aprovado pela Anvisa, está em 12 países, e agora a fase final de aprovação pelo SUS para entrar como tratamento de câncer de pele. O tratamento é muito simples. O médico vem, faz uma raspagem, coloca uma pomada, espera 1h30, tira, limpa, faz a iluminação. A gente tem um dispositivo que segue a fluorescência óptica e sabe se o tumor está preparado ou não para ser tratado, e mais ainda, sabe se no final ele foi bem tratado ou se tem que ficar um pouco mais. Com isso, nós temos muitos centros espalhados pelo Brasil. Graças ao apoio do BNDES, nós montamos 100 centros espalhados pelo Brasil. Isso aqui é só para você ter uma ideia como era o tumor, como ele fica.
Então, o médico é capaz de ver a extensão da necrose por fluorescência óptica, que é outra técnica muito utilizada em muita coisa, né? Quase todo mundo nessa sala usa fluorescência para alguma coisa. Muito bem, aqui estão os centros espalhados, e nós estamos em todos esses países aí listados, e faltam alguns aqui que eu precisava atualizar esse sistema. Todo o Brasil tem centros, tá certo? Inclusive São Carlos. Mas em todas as grandes capitais tem centro, inclusive no INCA, que é o nosso ponto de apoio por recomendação legal. O INCA está acompanhando todo o trabalho. Como que é o tratamento? Você vai lá, passa uma pomada, trata, demora 20 minutos. E custa o preço de um bom jantar. Se o Elson Long, ele está lá atrás, ele custa menos do que um bom vinho. Porque hoje você fala assim, cirurgia é muito bom. Mas custa muito caro. Mas o SUS paga. Não, duro que ele não paga. Ele leva todos os hospitais para a falência. Então você tem que ter técnicas que de fato são dentro da realidade econômica. Nosso tratamento é ótimo, nós temos 95%, já tem mais de... Dá uma olhada quantas lesões tratadas. Já chegamos a 95% de eliminação tumoral de câncer de pele com uma única aplicação. Evolução do protocolo. Target agora é chegar a 97%, porque isso é o padrão ouro, são os melhores cirurgiões de câncer de pele. Eu não estou dizendo que cirurgia, estou dizendo que os melhores cirurgiões oncológicos, dermatológicos, atingem 97%. Nossa técnica, nós já estamos em 95%. Com mais 2%, e com isso eu tenho um grande apoio aqui da Federal. Nós estamos fazendo todo tipo de tecnologia para melhorar esses 2%. Acredite, está sendo mais difícil andar 2% do que foi andar 20%. Né? Mas a gente chega lá, quem sabe, o ano que vem, porque nós temos um novo clinical trial agora, que já está mostrando evidências de uma boa melhora. A mesma coisa eu estou fazendo com o câncer de colo de útero, porque é a segunda causa de morte de mulheres em toda a América Latina. A primeira, câncer de mama. E é um procedimento simples também, e o trabalho é muito bacana, aparelho já aprovado, inclusive ganhamos o prêmio do Mercosul de inovação tecnológica para a saúde, e é um procedimento ginecológico, onde a mulher aplica o creme no dia anterior, faz o procedimento. Nós estamos tratando lesões cervicais, que de primeiro não se fazia nada. Estamos demonstrando que, nesse caso, nós evitamos a recorrência. Porque o chamado NIC1, ou SIM1, hoje a medicina não faz nada, espera desaparecer. Só que quando recorre já em SIM2 e 3. Já é, às vezes, carcinoma in situ. E aí a pobre da mulher tem que sofrer as consequências. E por que eles não fazem nada? Eu acho que é custo. Tem que fazer alguma coisa quando detectou alguma lesão. Então, o trabalho está indo muito bem, nós já estamos nas 3 lesões, acho que ganhamos 3 prêmios com esse trabalho, e não que prêmio é a nossa maior motivação, obviamente que não, mas esse é um trabalho que o John Hopkins faz parte, se ofereceu para fazer parte da pesquisa, e nós estamos aplicando o clinical trial no Brasil e no México. Aqui tem alguns desafios que só físico pode resolver mesmo, que é como fazer uma fibra óptica, que sem que o médico tenha que alinhar, ela entra exatamente no canal do cérvix e faz o tratamento. E essa parte foi vencida. Então você vê, engenharia e física e química é essencial para a medicina. Em termos de controle microbiológico, todas essas doenças que você está vendo nesse mapa está presente. Aonde que nós somos pioneiros aqui do nosso grupo? Na onicomicose, é micose de unha. Ninguém morre de micose de unha. Mas as pessoas estão tomando muito fungicida. Nessa audiência aqui, pelo menos 15% das mulheres tomaram algum tipo de fungicida. E os homens também. Porque eles tomam fungicida para matar a frieira, para matar o fungo do dedão, para matar o fungo das partes genitais, para tudo. E isso dá cirrose hepática. 300% de aumento em 30 anos da cirrose hepática feminina brasileira. Então você não vai morrer mais de bebê, vai morrer de cuidar da doença. E isso aqui é uma técnica simples. Nós também somos no condiloma HPV, nós somos pioneiros, mas nós somos pioneiros com orgulho no chamado respiratory tract.
nós estamos sendo capazes de eliminar a pneumonia com inalação e iluminação extracorpórea. E eu conto aqui com o apoio da medicina da Federal, e eu fui um daqueles que achei que a medicina daqui tinha que ser tecnológica, né? Não que não é importante medicina da família, mas nós estamos na maior cidade considerada tecnológica, me parece natural que a medicina abrace algumas das tecnologias, e, graças a Deus, parece que está acontecendo. Isso aqui é tratamento de HPV, condiloma. Esse condiloma é a principal causa de câncer de colo de útero, mas também é um inconveniente muito grande. Tanto é que você sabe que o Brasil tem aí entre 29 e 40, cada um fala um número, de mulheres contaminadas com HPV, e o problema é que a lesão transmite, né? E esse processo ajuda muito a eliminação da lesão, com aparelho dedicado, anatomicamente controlado e assim por diante. Tratamento do unheiro, que é a onicomicose, é fantástico, pô, a gente bota lá uma pomadinha, espera 7 minutos, tira, faz uma iluminação, algumas aplicações. Então, para que ter que tomar o fungicida? Porque você sabe que não vai resolver mesmo. Aonde o fungo está, na interface da unha com o tecido mole, a vascularização é pobre, ela é boa logo depois. Esse é o grande problema de matar micro-organismo onde não tem vascularização. Como que o antibiótico chega lá? Como que o medicamento chega? Não chega. Então, você tem que dar doses cavalares. Aí mora o problema. Então, se você tem um unheiro, pode se dirigir à Santa Casa de São Carlos, que tem um ambulatório que trata o unheiro. Com sucesso muito grande. Tudo isso que eu estou falando já está aprovado pela Anvisa. Tá certo? Bom, recentemente nós fizemos essa técnica que eu ainda não contornei todos os problemas, nem a minha equipe, que é limpar sangue. Por técnicas parecidas, a gente pega uma bolsa de sangue, separa as células vermelhas, brancas e o plasma, descontamina cada componente e recompõe o sangue. Nós vamos ter sucesso em fazer desinfecção sistêmica extracorpórea. E isso é um grande problema para doenças como Chagas e tudo isso. Infecção sistêmica, você morre. Mas se a gente conseguir limpar um pouco, quem sabe você tem uma chance. Bom, novos dispositivos. Isso aqui é um trabalho que saiu esse ano, e inclusive foi notícia, saiu na televisão, em todo lugar, que a gente agora descontamina órgãos para transplante. Trabalho feito junto com Toronto, para transplante de pulmão, pega o órgão, a gente circula, faz a perfusão e remove até a hepatite C dele. Aqui no Brasil nós estamos fazendo rins e fígado, não é? Esse trabalho aqui teve um impacto tão grande que saiu em 35 jornais em todo o mundo. Jornais de leitura, Folha de São Paulo, etc. Você vê como que a gente tem um caminho grande para fazer com a ciência. Hoje nós já tratamos pacientes em Toronto, foram tratados 2 grupos de 35 pacientes com transplante de pulmão. Normalmente, quando você faz um transplante, você precisa carregar antibiótico por 2 ou 3 meses. Porque senão a pessoa pega infecção, principalmente porque ele está imunodeprimido. Com essa técnica, em 7 dias, eles estão sendo capazes de já poder tomar uma decisão. E o trabalho vai sair numa revista chamada Lancet, nos próximos meses, e eu acho que é um impacto muito grande. Combinado com isso, nós temos essa técnica, e aqui eu quero mencionar não só a minha equipe, mas o grupo aqui de infectologia da Federal, a doutora Singrid, que é uma infectologista da medicina, onde nós damos para a criança uma balinha ou um pop. Em 5 minutos, ele é de hidrogel, ele dissolve, absorve nas placas bacterianas, aí depois tem a iluminação. Em 94% nós eliminamos a infecção em 10 horas. Não temos aprovação para fazer em criança, mas colocar com o antibiótico junto, porque a medicina tem medo, né, do que aquela infecção pode causar. Todos os casos estão dando certo. Está sendo feito aqui em São Carlos, agora nós vamos espalhar para outros centros. Tivemos até a intervenção da Sociedade Brasileira de Infectologia para ajudar na aprovação da comissão de ética desse trabalho. Outra, que é o controle da pneumonia. Esse é o meu trabalho aceito mais rapidamente, 24 horas, pela revista, não sei se tem o nome aqui, que é a American Society for Physiology. É um inalador que leva moléculas para o pulmão, as placas bacterianas absorvem, a gente ilumina extracorpóreo com infravermelho e consegue eliminar consideravelmente a pneumonia. Rato, aqui eu vou para o céu dos ratos.
porque eu consigo eliminar a pneumonia de rato. 100%. Ser humano, vamos fazer agora um caso que chama fibrose cística, que está morrendo muita gente. Aí o Canadá falou, não, vem aqui que nós já vamos fazer o clínico. Eu estou fazendo porco aqui em São Carlos. E tem muitos problemas, nós temos que chegar, muitos equipamentos, como iluminar adequadamente. Mas os ratos estão bem, e agora nós estamos entrando no ser humano, com aparelhos já construídos e tudo isso. Muito bem. Nós também trabalhamos nas feridas que são úlceras indolentes, que nós temos um número de diabéticos muito grande e, portanto, desenvolve feridas que não cicatrizam. Também estamos fazendo um trabalho muito bacana, desinfecção com esse processo, seguido de bioestimulação, e nós estamos fechando ferida de 5, 6 anos em 60 dias. Isso me parece um trabalho muito bom, com novos aparelhos. Esse aqui usa pressão negativa, tudo que eu aprendi aqui na engenharia de materiais, de mecânica de fluido, eu estou aplicando em biologia. Acho que não tem ninguém aqui da engenharia química, né? O nosso ex-prefeito, os 2 ex-prefeitos foram meus professores de fenômeno de transporte. Muito bem. A parte de infecção, bem, acho que o meu tempo já está se esgotando. A realidade é que é essa. A droga espalhou por todo lugar, e é por isso que as resistências microbianas existem, e isso causa problema em tudo, e nós estamos trabalhando nisso, mas eu vou ter que acelerar tudo isso. A gente está trabalhando com a dengue, com a biotecnologia da Federal. Trata-se de um composto de curcumina, que é extraído aqui na Química da Federal, e que a gente coloca lá no local onde estão as larvas da dengue, ela absorve essa molécula, aí sob a luz solar, ela morre. Ela morre. E nós fomos convidados para testar a malária lá na África. E aqui também, no Brasil, nós já estamos fazendo pesquisa em campo, e um sucesso muito grande, mais de 90% de redução das larvas da dengue na primeira insolação. A gente joga de noite essa substância. Aí você vai falar, pô, mas você vai encher dessas moléculas o meio ambiente. Essa molécula é desenhada para decompor sob a luz solar. Então ela mata e decompõe. Ela se oxida também. Então ela vira coisa que não serve para nada. E é a base de curcumina, que é totalmente natural. Bem, eu queria agradecer vocês. Eu sou um grande publiqueiro, publico muito, né? Todo dia nós estamos corrigindo algum artigo. Aliás, isso deve ser normal da rotina de todo mundo aqui que faz ciência. Mas a gente notou que os profissionais da saúde não lêem artigo, né? Quando as revistas são abertas, até talvez, mas a maioria não. Então, a gente publica normalmente livros como consequência das publicações científicas. Isso tem dado muito certo, porque a gente começa a trazer a classe de profissionais atento para esse problema. Bom, queria agradecer mais uma vez, queria cumprimentar o professor Elson Longo por tudo que ele já fez e tudo que ele fará, e foi um prazer participar aqui do simpósio nesse dia. Muito obrigado.